Um determinado pastor aqui do Nordeste, ele interrompeu a oração dela, da irmã. A bichinha ficou em pé, tão triste olhando para ele. Ele deu continuidade ao culto enquanto ela estava em pé orando. Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? É muita dificuldade, infelizmente. Esse mundo já tem nos maltratado tanto com tantas coisas. Então a gente vai para a igreja em busca de um ninho de amor, não de um ninho cheio de cobras. Eles não prestam conta de nada, não ajudam as pessoas, não ajudam os necessitados, não ajudam os desempregados. Nunca fazem isso. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou seguidora do canal Maranata Anátema e eu vejo, as coisas terríveis que infelizmente essa instituição faz com as pessoas. E minha família também foi vítima. Por isso eu quero também deixar meu testemunho para que muitas pessoas também tomem uma posição, não tenham medo. Minha gente, a vida fora da Maranata. Se a gente sair da Maranata, a gente não vai morrer espiritualmente. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é soberano. Então eu quero contar algumas coisas que a minha família passou. Nós somos da Maranata, Deixamos de ir depois dessa pandemia, muitos escândalos, muitas coisas. Deixamos de ir. Nos afastamos, graças a Deus, e a sensação é de paz. Mas nós ficamos lá mais de 20 anos. E quando eu fui a um seminário lá em Vitória do Espírito Santo, lá no Manaim Domingos Martins, pastor Gedeuti, ele estava pregando, entregando uma mensagem. No intervalo das aulas, ele veio até assim, tipo um lugar que tinha assim, uma varanda, que as pessoas ficavam ali passeando, caminhando no intervalo das aulas. E eu me aproximei dele para contar uma experiência de meu filho pequeno. Quando eu me aproximei dele, que eu fui contar, pastor Gedeuti, a paz do Senhor, eu queria lhe contar uma experiência. Esse homem foi tão grosso comigo, tão grosso. Ele disse, vai procurar a irmã Sara para contar a sua experiência. Eu fiquei arrasada, porque a gente tinha aquela imagem dele, o presidente da igreja, o pastor que dava aula no Manaim, mas ele é grosso, ignorante, ele é bruto, ele é um bruto. Ele não considera ninguém, Gedeuti, ninguém. Só a turma da cúpula dele, olhe lá, que a gente nem sabe. E também eu quero contar outra experiência a respeito de assistência. Passei por uma dificuldade, desemprego, eu e meu marido, uma situação muito difícil, meus filhos pequenos. E eu tinha problema de mioma e eu tinha hemorragia. A minha menstruação via muito. E eu não tinha feito feira, não tinha as coisas em casa, eu estava precisando de um rolo de papel higiênico. E eu procurei a coordenadora, da reunião de senhoras, para pedir a ela. E ela disse que teria que falar com o pastor. Esse pastor me humilhou tanto por conta desse rolo de papel higiênico, me deixou tão constrangida, que eu peguei o rolo de papel higiênico e fui para casa, tão humilhada. Mas tudo isso, a gente vai vendo, vai guardando e deixando para lá. Mas chega uma hora que a gente não aguenta mais. Gente, é demais. Deus não quer isso pra gente, não. De jeito nenhum. Outra situação foi que um pastor uma vez humilhou meu esposo no Manaim. Meu esposo trabalhando no Manaim, arrastando aqueles beliches pesados, limpando tudo. E ele perguntou ao pastor, onde é que coloca isso aqui? Pastor, você não sabe onde é que tem que colocar, não? Bote aí no lugar. Quer dizer, parecia assim, um senhor de engenho cuidando dos escravos. Ele botava um chapéu bem grande na cabeça, tinha uma caminhonete que era do Manaim, mas ele tratava os irmãos que iam trabalhar no multirão dia de sábado, limpando o Manaim, como serviçais. Outra situação foi um obreiro, marido de uma amiga minha, que se afastou
houve uma dificuldade, uma pessoa disse que viu ele num bar com a família, que ele estava bebendo. E não era verdade, gente, ele estava tomando guaraná. Só viu, disse que ele estava tomando cerveja com a família. E ele foi chamado a atenção por esse pastor que era muito bruto e foi disciplinado. Ele se afastou da igreja. Aí um outro irmão lá, que era diácono na época, chamou ela, né? Ela foi toda animada, pensando que ele ia perguntar por ele e tudo. Sabe, foi que ele perguntou a ela: olha, os paletó dele, vou fazer o que com os paletó? Tem algum lá não para mim? Veja, ela ficou arrasada, ela dizendo: como é que pode? Meu marido foi injustiçado, se afastou da igreja, o irmão me chama para perguntar se ele tem um paletó para dar a ele. Outra situação foi uma irmã que foi chamada a atenção, falando a respeito dessa situação de assistência. Uma irmã estava passando por dificuldade e precisava de um bujão de gás. E uma outra irmã, uma irmã maravilhosa, uma bênção a ela. Foi até ela que me evangelizou e que me levou para Maranata. Ela saiu porque ela não aguentou. E ela fez uma vaquinha para ajudar uma irmã que estava precisando de um bujão de gás. Não tinha gás em casa. E ela fez uma vaquinha. Olhe, o ministério soube, chamou ela a atenção, disse que não era para fazer aquilo, que cada um tem que ter a sua experiência com Deus, que a irmã teria que buscar a Deus, não está buscando ajuda no meio dos irmãos. Foi isso que ela ouviu e ela ficou arrasada. A outra situação foi que o pastor, eu fiquei triste com tudo isso e saí de uma igreja e fui para outra, no outro bairro. Meus filhos estavam tristes, tudo, sabe? A gente vê tanta situação difícil. E eu fui, mas meu marido obreiro, aí ele foi comunicar esse pastor: olha, pastor, a minha família está indo para outra igreja, eu também estou indo, minha esposa já está lá com meus filhos, eu estou indo. Esse pastor ficou furioso. Ele disse: como é a história? Pois se ela me procurar e me pedir oração, nem por ela eu oro. Então, minha gente, eu analisando tudo isso, a situação do pastor Antônio, pastor Solon, tantos outros pastores, gente, que lugar é esse? Que não existe misericórdia, não existe amor ao próximo, não existe zelo, cuidado pela ovelha. As ovelhas não são deles, as ovelhas pertencem ao Senhor e eles irão prestar conta. Tinha uma irmã nossa, uma senhorinha, que ela até faleceu de câncer. Ela se levantava para glorificar e ali ela ficava orando e agradecendo a Deus por tantas coisas, orando e glorificando. Pois esse pastor que eu estou falando, eu não citei nome de ninguém, mas é um determinado pastor aqui do Nordeste. Ele interrompeu a oração dela, da irmã. A bichinha ficou em pé, tão triste, olhando para ele. Ele deu continuidade ao culto enquanto ela estava em pé orando. Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? É muita dificuldade, infelizmente. Mas nós temos que olhar para o Senhor, sair debaixo desse jugo. O Senhor não quer isso para a nossa vida. O Senhor não quer que a gente seja pisado. As ovelhas do Senhor, o Senhor trata, cuida com carinho. Muitas pessoas estão se afastando. Meu irmão, a esposa e os filhos, muita gente saiu porque não aguentou essa situação. Eles não prestam conta de nada, né? Não ajudam as pessoas, não ajudam os necessitados, não ajudam os desempregados. Nunca fazem isso. E então as pessoas, esse mundo já tem nos maltratado tanto com tantas coisas. Então a gente vai para a igreja em busca de um ninho de amor, não de um ninho cheio de cobras. A paz do Senhor, Deus os abençoe e não percam tempo. Se afaste dessa situação. O nosso Deus, Ele é conosco.